Todos veem o que você aparenta ser, mas poucos experimentam o que você realmente é. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. O amor e o medo dificilmente podem coexistir. Se devemos escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Os homens devem ser tratados generosamente ou destruídos, pois se vingam de pequenos ferimentos, mas não conseguem se vingar dos grandes. Se um homem deve ser ferido, que seja de forma tão severa que sua vingança não precise ser temida. Em geral, os homens julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. O leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender de lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. A sabedoria consiste em saber como distinguir a natureza dos problemas e escolher o mal menor. Não faça planos pequenos, pois eles não têm o poder de mover a alma. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. É um erro comum dos homens não se prevenir para tempos difíceis e para os tempos favoráveis. Nada grandioso foi realizado sem perigo. Um homem prudente deve sempre seguir o caminho trilhado por homens grandes e imitar aqueles que são mais excelentes, para que, se ele não alcançar sua grandeza, pelo menos adquira algo dela. O primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar os homens que o cercam. Nunca caia na crença de que você pode encontrar alguém para ajudá-lo. Uma batalha vencida cancela qualquer outra má ação sua. Da mesma forma, ao perder uma batalha, todas as coisas boas realizadas por você anteriormente se tornam vãs. Os homens intrinsecamente não confiam em coisas novas que não experimentaram pessoalmente. Cometem erros por ambição e não por preguiça. Desenvolva a força para realizar coisas audaciosas e não a força para sofrer. Quanto mais areia escapa da ampulheta de nossa vida, mais claramente devemos enxergá-la. Os homens temem menos ofender aquele que inspira amor do que aquele que inspira medo. Quem deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com os tempos. Os homens são movidos por dois impulsos principais: amor ou medo. Não há outra maneira de se proteger contra a adulação, senão fazer com que os homens entendam que dizer a verdade não te ofende. A coragem cria poucos homens corajosos, a indústria e o treinamento criam muitos. Aquele que é altamente estimado não é facilmente conspirado. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. A melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o afeto de seu povo. Quem evita as mulheres evita os problemas, mas também os benefícios. Que as tolera ganha os benefícios, mas também os problemas, como diz o ditado. Não há mel sem abelhas. Quem quer saber o que vai acontecer deve examinar o que aconteceu. Tudo neste mundo, em qualquer época, tem seus equivalentes na antiguidade. A necessidade é o que impulsiona os homens a agir. E uma vez que a necessidade desaparece, só a decadência e a ruína permanecem. Um sinal de inteligência é a consciência da própria ignorância. Em geral, podemos dizer que a humanidade é volúvel, hipócrita e gananciosa. Não há nada tão provável de ter sucesso quanto aquilo que o inimigo acredita que você não pode tentar. Não são os títulos que honram os homens, mas sim os homens que honram os títulos. Não há como evitar a guerra. Ela pode apenas ser adiada em benefício do seu inimigo. Em conclusão, os braços dos outros ou caem de suas costas, ou o sobrecarregam, ou o prendem firmemente. Aquele que constrói sobre o povo, constrói sobre o lodo. Os homens sempre o enganarão, a menos que sejam mantidos honestos pela força. Todos ao redor o invejarão se você disser a verdade, uma verdade que é vantajosa. Nunca deixe que outros o interrompam, pois você perderá o respeito. Cuidado com o homem que o interrompe, pois ele está tentando mostrar força. A multidão vulgar sempre se impressiona com as aparências, e o mundo consiste principalmente da multidão vulgar. É muito melhor ganhar a confiança das pessoas do que depender de fortalezas. Quem deseja ser obedecido deve saber como comandar. Os homens não olham para as coisas como elas realmente são, mas como desejam que sejam, e assim são arruinados. É muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é percebido como um laço de obrigação que, devido à vileza dos homens, é quebrado a cada oportunidade para seu próprio benefício.
mas o medo o preserva pelo temor do castigo, que nunca falha.